Então, eu quero desejar uma boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos para a nossa disciplina, né? Para a nossa aula de hoje. E nós estamos aí, então, conversando sobre continuar essa questão da comunicação. E hoje eu quero estar falando alguns temas novos, né? E já vou falar sobre quais serão, né? E apenas relembrando que a nossa dinâmica de aula, né, a proposta de aula, mesmo com essa questão de isolamento, né, de distanciamento, é a gente pensar metodologia ativa, onde mais do que o professor ser ficar despejando conteúdo teórico em cima de vocês, vocês vejam que na base dessa pirâmide, né, moderna, diga-se de passagem, a gente espera que o aluno ele tem assim seja mais ativo, ele tem uma relação maior, né, com a nossa disciplina. Vejam que a gente faz os trabalhos do fórum tentando fazer uma pegada mais prática, né, e realmente eu sempre olho, vejo, né, o que a gente pode aprender ali com a experiência de vocês. Então, é o aluno trazendo para o professor, né, a sua visão do conhecimento, né? E assim, eu acredito, mas a gente imagina, né? Segundo o próprio William Glasser acredita, né? O aluno ele está absorvendo e está transmitindo conhecimento. Então é uma dinâmica bem válida, utilizada já no mundo inteiro. E a instituição acabou nos orientando para que a gente siga um pouco essa dinâmica aí, né? Então, muito do que nós falamos e o jeito que nós falamos é pensando nessa pirâmide que nós já conversamos no passado, né? Apenas quero reforçar que o segundo bimestre vai ser mais ou menos estruturado, né, com essa lógica aí. Bom, a parte teórica foi baseada no nosso livro texto, né? Também, além dele, né, o Maurício Tavares, a Maria Pimenta, que a gente sempre brinca aí, né? Então, são a tríade que compõe, né, a nossa base teórica para o que nós estudamos. Mas é importante dizer que já está no estúdio um artigo, né, que a gente está levantando do questionamento de hoje, né, que tem a ver com a nossa matéria de hoje, que diz respeito à cultura organizacional e a relação com a comunicação, né, de um modo geral, ou seja, o quanto que a comunicação é importante e salutar para que a gente consiga construir uma cultura nas empresas, né, seja na empresa privada, seja na empresa pública, os órgãos públicos. O importante é como de repente o papel, né, da comunicação nesse estado de coisas, né? E a gente começa assim analisando essa figurinha que ilustra, né? Quando eu estava fazendo as pesquisas lá, ela ilustra a questão da cultura organizacional e vocês vejam que é um quebra-cabeça. Tem algumas pessoas ali, né? Todas com vestidas de uma forma um pouco mais formal, né? Normalmente as empresas trabalham, mas vejam vocês que cada uma representa uma cor e fazem parte de um quebra-cabeça. É uma metáfora, vocês podem perceber que é uma metáfora, mas que vai de encontro em explicar que a cultura de uma empresa, a cultura de uma organização, ela não é ao viés de uma pessoa, ela é, na verdade, o somatório, né, de experiências, de relações, e cada ambiente, né, cada organização terá uma cultura própria, né, e aí que estão os desafios, é a gente tentar entender os interesses e os conflitos de interesse que existem em cada lugar, né? Por conta disso, cada pessoa terá o seu papel, né, a sua importância na hora de construir uma cultura coletiva, né, dentro de uma organização. Então, dito isso, a gente pode entender, né, que, assim, pegando uma definição bem simples, que eu fui lá naquele site Significados, né, que é, assim, um site, inclusive, bem interessante para a gente fazer pesquisa e tudo mais, mas que ele fala, assim, que não é uma grande referência do ponto de vista científico. Se você for fazer um trabalho lá, não dá para dizer, fazer uma referência teórica do site Significados. Eu coletei lá assim mais para um primeiro contato, uma definição bem simplória, assim, para que todo mundo fique mais ou menos entendendo do que se trata, mas é claro que a gente vai estar vendo com mais propriedade, né, esse conteúdo, mas vejam só que o
site Significado nos diz que cultura organizacional é uma expressão muito comum no contexto empresarial. Então, dentro do ambiente empresarial, né, já se fala, é um jargão que se fala sobre a cultura de determinada empresa, a cultura de determinada organização, né, que significa o conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma determinada organização. E vejam vocês que, pensando nessa definição a mais simples, né, não é a mais técnica nem a mais complexa, mas assim, pensando de um modo bem simples, né, a cultura organizacional, ela diz respeito àquele conjunto de regras que vem no sentido de organizar a vida no grupo, né? É importante ter em mente que o grupo ele só funciona, né? Se for pensar na sociedade inteira, ela é assim, só funciona se tiver regras pré-estabelecidas. Que é aquela pergunta que a gente faz: será que as pessoas podem fazer o que elas querem o tempo todo o tempo? Será que você tem liberdade de fazer o que você quer? Então, no processo de regramento, né, num processo onde as pessoas vão estabelecer regras, é no sentido de eu limitar a minha atuação individualmente para que todo mundo possa conviver no mesmo ambiente. Eu não posso fazer o que eu quero, e assim como o próximo também não pode fazer o que ele bem entende. Então, todo mundo irá ceder um pouco da sua liberdade para poder viver dentro daquela coletividade. E dentro das empresas não é diferente. Cada organização, cada ambiente vai criar suas regras próprias de convivência, né? Então, a cultura basicamente é isso, é você ver como que de repente algumas regras comuns elas influenciam a atitude de um e de outras pessoas, né? Então, não existe uma cultura específica, existe sim um coletivo de culturas, né? Então, é importante que a gente pense, né, que não tem assim uma forma de dizer ou melhor, uma fórmula exata, isso aqui é cultura organizacional, ou essa é a melhor cultura, ou aquela é a melhor procedimento. Cada organização irá criar a sua. E, aliás, é até interessante pensar que mesmo em grandes empresas, se for comparar a matriz e as filiais, né, cada ambiente será diferente, né? Então, a matriz tem um jeitão de ser, né? E as suas filiais também, cada uma, mesmo fazendo parte da mesma organização, né, de uma matriz, as filiais serão diferentes. De repente, a matriz, ela emite portarias, ela emite normas que vêm de cima para baixo, do pessoal do estratégico lá para o operacional, de repente vem memorandos, vem uma série de procedimentos, mas mesmo assim, cada unidade ela terá suas características próprias. Não dá para dizer que o negócio é todo engessado, ou melhor, que existe liberdade, porque não existe, né? Então, vejam que os ambientes, eles irão ser formados, eles irão ser, assim, ter suas características próprias, mesmo de uma parte mais central, certo? É isso que eu quero que vocês entendam, né? A cultura, ela é como se fosse uma gelatina, um negócio assim, né, que ela vai se modelando, vai se transformando, tudo bem? Então é isso que eu quero que vocês pensem. Outra definição que nós podemos falar de cultura organizacional: a cultura organizacional pode ser conceituada como a maneira que uma organização ou empresa que se comporta dentro do ambiente de negócios, ou seja, que valores e crenças norteiam sua conduta. Dentro desse conceito, nós vamos encontrar diversos tipos de empresas, diversos tipos de organização, umas que são mais tradicionais, conservadoras, aqueles modelos do Fordismo, né? Assim como nós vamos ter também aquelas empresas que são mais híbridas, mais modernas. Existem empresas que vão valorizar, por exemplo, a participação dos seus funcionários, outras que serão mais engessadas, que apenas o dono determina e o resto obedece. Existem empresas que são mais competitivas. Existem empresas que colocam os colaboradores e os empregados para se matar entre si, né? Então, existem empresas que não, é mais colaborativa, que um procura auxiliar o outro. O fato é que existe uma série de empresas, uma diferente da outra. E tem muito a ver, às vezes, até com a natureza de atividade. Uma indústria é de um jeito, o comércio, o varejista é de outro, o comércio atacadista é de outro jeito. Mas, mesmo assim,
a gente irá perceber assim uma gama quase infinita de realidades organizacionais, e é isso que é importante falar com vocês, né? Ter a mente aberta, os canais abertos para perceber que existe muita diferença por aí, né? Então, o que mais que nós podemos falar sobre a cultura organizacional e a comunicação? Um sistema de valores compartilhado pelos membros que difere de uma organização para outra. Então, como eu falei, não existem organizações iguais e aparece aí um problema. Tá, tudo bem, a gente cria algumas regras, hoje nós temos algumas normas, a alta diretoria resolveu que vamos investir mais em segurança do trabalho, por exemplo. Como que você irá comunicar essas decisões, né? Como que você vai levar, né, as informações de que vamos investir em segurança do trabalho para as pessoas que estão na base da empresa lá, que é o pessoal do operacional, né? Então, entra a necessidade de discutir os mecanismos de comunicação empresarial para conseguir uma eficiência desse processo. Vocês lembram quando estudamos sobre eficiência e eficácia? Eu preciso ter resultados positivos. Então, qual que é a comunicação verdadeiramente relevante? A boa comunicação é justamente aquela que força as pessoas a tomar uma atitude, a tomar uma ação, certo? Então, nós temos que ver que quanto mais eu consigo compartilhar para os membros da organização os interesses, né, as decisões do pessoal do estratégico, esse sistema de comunicação ele é bom, ele é usual. Da mesma forma que eu consigo perceber o que a base está interessada, né, o que o operacional tem de angústias, necessidades, interesses, levar esses anseios para o topo da pirâmide organizacional, também é um processo de comunicação bom. Então, eu vejo que a comunicação ela é um caminho de ida e de volta, né? Então, quanto os sistemas e canais forem melhor organizados e absorvidos pelos membros da organização, nós estamos falando que existe uma eficiência, uma eficácia aí no processo de comunicação, tão necessário quanto qualquer outro departamento ou qualquer outro procedimento dentro da empresa, né? Então, um processo de construção de significados por meio da interação social, a cultura, ela vai trazer resposta a símbolos, né, a atitudes, procedimentos, comportamentos, de modo geral. Então, vejam só que você, dentro da organização, você irá se sentir pertencendo àquele universo, né? Então, você irá encontrar elementos que têm a ver com aquele ambiente ali, né? E a comunicação nesse contexto é primordial e natural. As pessoas naturalmente se comunicam. A partir do momento que você começa a agregar pessoas dentro de uma empresa, ela começa a expandir o número de colaboradores, as pessoas vão se comunicar naturalmente. A grande pergunta é: será que tudo vai ser transmitido de forma oral? Será que eu vou usar a internet? Será que eu vou ter blog? Será que eu vou ter impressos, né? De repente cartilhas? Então, a questão é como fazer esse processo da melhor forma possível. Outra coisa que podemos falar, isso foi destacado de uma das nossas referências lá, né, Maria Pimenta, diz o seguinte: que a cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, né? A cultura foi elaborada por um pessoal, ou descobriu, ou desenvolveu ao aprender como lidar com problemas de adaptação externa e integração interna, e que funcionam bem o suficiente para ser considerados válidos e ensinados a novos membros, como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Vejam que as empresas, as organizações, eu falo que elas são como células, né? Elas são células que interagem, né, com o meio externo, né, selecionando o que vem para dentro da célula, e dentro da célula, elas que tentam digerir, né, e processar as informações que vêm de fora. Então, as empresas, as organizações, elas não são algo pairando no vácuo, né? Não é algo solto no espaço. Pelo contrário, toda organização ela é aglutinada no entorno de uma sociedade. Existe uma grande sociedade no entorno da empresa e da organização. E o que se faz dessas entidades é que elas são constituídas por pessoas dessa comunidade. De onde que vem os funcionários de uma empresa? De onde que vêm os diretores de uma empresa? É da própria sociedade. Por mais que de repente você tenha uma multinacional e venha lá um alemão trabalhar ali dentro, né? A tia da cantina ou a faxineira mora num bairro próximo da onde a empresa está constituída. E as pessoas elas trazem suas culturas, né, os seus valores, e elas vão interagir
coletivamente nesses espaços. Então, o que é interessante das empresas é que elas são o ponto de encontro, elas servem para unir as pessoas, aproximar as pessoas. E nisso vão criar, com certeza, culturas, ambientes, valores, ideias, né, práticas do dia a dia que vão se adaptando com as dificuldades do dia. Vejam, por exemplo, o caso do coronavírus agora, que as empresas estão tendo que se reorganizar, né? Então, a empresa vai ter que enxergar o que está acontecendo lá fora e trazer para si o que é o melhor para garantir o seu funcionamento, né? E compartilhado aos colaboradores ali internamente. E como que esse processo se dá ao longo do tempo, né? Grupos que já estão tradicionalmente trabalhando naquela empresa, eles têm por missão transferir essa cultura para os novatos que estão chegando. Quem são os novatos? Estagiários, é o contínuo, é o sujeito que é auxiliar do escritório, é o jovem aprendiz. Então, o que é a pessoa entrar no mercado de trabalho, se não um processo de absorver essa cultura que as organizações têm para oferecer, né? Então, geralmente, o gestor mais antigo, o papel dele é transferir, seja de modo oral, seja por regras ou uma série de outros elementos lá, compartilhar o conhecimento às novas gerações. Então, o que nós temos a dizer sobre isso, que a cultura, ela representa muita coisa e é um processo permanente de construção. Não existe assim uma cultura pronta e acabada, assim como também não existe uma fórmula para a gente dizer assim, que essa cultura é ideal, outra não. Então, cada empresa irá se adequar conforme as suas necessidades, e é isso que é importante ter em mente, né? Qual que é a importância da cultura organizacional? Aqui tem uma pequena pirâmide, né, que mostra, né, olhando da base para o topo, né, que existem níveis para a gente pensar essa questão da cultura. Então, começa de suposições comuns, né, a base da pirâmide, que as pessoas, quando elas vêm para esse ponto de encontro que é a empresa, você traz uma série de crenças, percepções, ideias, né, sentimentos, valores, né, que as pessoas têm, e essa base ela vai subindo um pouquinho, daí você já começa com valores compartilhados, né? São filosofias, estratégias, objetivos comuns ou não, né? Porque às vezes dentro da empresa é muito mais importante, as pessoas pensam assim que o único valor que eu estou aqui é pelo salário, que seja, né? Pela remuneração, mas é necessário outros valores além da mera visão de salário e remuneração. A gente tem que pelo menos ter a disposição de aceitar trabalhar com outras pessoas, conviver com outras pessoas. As pessoas antissociais, elas têm um problema, né, para viver num conjunto. Gente, as empresas são microcosmos da sociedade, né? São células da sociedade. Então, como é que você vai, de repente, não querer estar interagindo, aceitando o próximo, aprendendo com o próximo, né? Então, existem certas filosofias de vida, né, formas de entender as coisas, que irão compartilhar de melhor maneira entre as outras pessoas e outras nem tanto. E disso você terá artefatos, né, que é o topo da pirâmide. Então, isso irá resultar, né, em procedimentos mais complexos, estruturas de processos organizacionais, como está colocado ali, né? Então, onde as pessoas elas percebem como a empresa funciona e ela irá se adequar ou não àquele estado de coisas ali. A questão é como que as pessoas percebem, como que elas sentem, como que elas irão interagir entre si nessa realidade, né? O que nós temos para dizer em relação a isso é que as pessoas estão sujeitas a ambientes que se comunicam com grande eficiência, né? E existem ambientes que são terríveis, né? A pessoa ela fica se sentindo um verdadeiro peixe fora d'água, né? Mas isso vai da capacidade de equipes, né, melhorar os atritos nos ambientes organizacionais e uma série de outros fatores aí. E nesse debate, a comunicação, a boa comunicação, ela é fundamental para poder diminuir os conflitos e os atritos surgidos lá. Dito isso, eu abri no fórum uma questão que eu quero que vocês analisem, né? E conforme aquela regrinha que nós estamos desde o começo do bimestre, assim, no final do bimestre passado e começo desse bimestre falando, é uma atividade que irá valer nota e eu peço que vocês vejam com calma, está postado no fórum e vale a pena dar tratar com certo carinho, certo?